Então eu convido à mesa o professor Alex Martiri. O professor Alex Martiri vai apresentar a palestra intitulada Humanidades Digitais, Panorama e Aplicações na Numismática. Bom dia a todos e todas. Obrigado pela presença. Eu agradeço também ao professor Wagner pelo convite e à organização toda também do evento, pelo convite e, enfim, pela organização de tudo, né? A minha área de pesquisa, na verdade, não é numismática, tá? Eu trabalho com ciberarqueologia, ou seja, realidade virtual aplicada à arqueologia. Mas eu fiquei feliz com o convite do professor Wagner, porque eu vou poder trazer alguns pensamentos que me incomodam um pouco, em geral, no mundo digital, e compartilhar com vocês. Eu acredito que são problemas não específicos da ciberarqueologia, mas da arqueologia como um todo, da disponibilização de dados como um todo. Então eu montei minha apresentação com a seguinte estrutura, né? A gente vai partir então do começo do que são as humanidades digitais. Vou discorrer um pouquinho sobre o panorama, né, o contexto histórico dela. Depois vamos entrar no campo em si dos problemas digitais, que é a documentação contra os dados, né? O que é documento, o que é dado, como que a gente lida com eles. E por fim eu vou apresentar um exemplo de numismática, de humanidades digitais aplicada à numismática. Então, começando aqui, né, sobre as humanidades digitais, o que são essas humanidades digitais. A gente tem aí o primeiro termo humanitas, né, em latim, que vem da obra do Aulo Gelio, do século II, depois de Cristo, né, que ele vai escrever na obra dele, Noites Áticas, sobre as artes liberais. Então, o Aulo Gelio vai falar que as artes liberais tornam o humano melhor, né? Que é isso que desperta a nossa humanidade, é isso que nos difere dos outros animais, digamos assim. Então, o que seriam essas artes liberais que o Aulo Gelio vai falar então na obra dele? Eu trouxe aqui para vocês especificamente, né? Nós temos aqui as 7 artes liberais. Não sei se todo mundo já conhece, mas eu vou apresentar uma por uma para vocês. Aqui é uma pintura do século XVII. E o que são então essas artes liberais que o Aulo Gelio fala lá e que vai ser retomada na Idade Média, nas universidades também, depois do Renascimento. Nós temos a primeira arte liberal, que é a gramática, né? O estudo do idioma, o estudo da língua. Isso é uma forma de humanidade também, segundo Aulo Gelio. Temos a dialética, que é essa contraposição de ideias, né? Esse debate, essas perguntas e respostas que formam o conhecimento. A retórica, que é aquilo que eu gostaria de estudar, né, um dia, que é essa arte de poder falar em público também, essa arte de convencer as pessoas com ideias, é algo que um dia eu pretendo ser muito bom nisso. Eu espero chegar, aí depois eu posso me tornar candidato a alguma coisa. Ou melhor, você nem precisa ser candidato para ganhar uma eleição, né? Você não precisa ter retórica nenhuma, basta ter ódio que você ganha do mesmo jeito. A gente tem a música também, que aí já é a música é muito ligada também à matemática, que é uma outra área, né? A aritmética, uma outra arte liberal. A geometria, que é o estudo do planeta, né? O estudo da natureza, digamos assim. E por fim, a astronomia, que é o estudo dos corpos celestes, enfim, tudo o que acontece quando a gente olha para o céu, né? É a astronomia. Então são essas as 7 artes liberais. Tudo bem. Essas artes liberais, então, que eu mostrei, elas são citadas pelo Aulo Gelio lá no século II, depois na Idade Média, depois no Renascimento, depois na Idade Contemporânea, né? A Idade Moderna que a gente tem. E como essas humanidades, que até então eram só humanidades puras, né, digamos assim, puras entre aspas,
elas ainda não tinham a utilização do computador por trás. Quando vai ser o primeiro trabalho, então, da utilização do computador para representação de dados visuais e de dados qualitativos, ao invés de quantitativos? Em 1949, o jesuíta, o italiano Roberto Busa, ele vai até os Estados Unidos, vai procurar a IBM, porque ele tem o índice do Tomás de Aquino. Ele vai chegar lá nos chefes da IBM e fala: tem esse texto aqui, eu quero que vocês digitalizem e que transformem todas essas palavras de um modo que eu consiga pesquisar não quantas preposições existem no texto, ou quantas vezes aparece a palavra Deus, enfim. Eu quero que vocês me mostrem como elas estão relacionadas. Eu quero dados qualitativos sobre isso. Eu quero dados que eu consiga interpretar a partir do texto, a partir da linguagem textual, por meio da computação. Então ele foi procurar a IBM para ajudar. Isso em 1949. Aí a gente teve todo o desenvolvimento da computação, né? Em 1949 também surge o transistor, então vai dar uma velocidade maior para a computação, vai mudar totalmente aquilo que a gente tinha de válvula até então. Agora com o transistor vai dar um ganho. Até hoje a gente trabalha em cima de transistores, né? Em 2001, durante a redação do compêndio sobre humanidades digitais, o professor John Lansbury, ele vai sugerir que, na verdade, o termo que até então eles estavam utilizando, que eram humanidades digitalizadas, né, que talvez não fosse tão correto a utilização desse termo, porque ele dava uma ênfase muito no escaneamento apenas. Tipo, vamos pegar esse texto aqui, vamos escanear, jogar lá o PDF e isso é humanidades digitais, né? Ele fala, não, talvez não seja só isso, né? Isso é uma parte das humanidades digitais. Das humanidades computadorizadas, digamos assim, computacionais. Então ele vai sugerir, e é ele que é o cara que vai criar esse termo, que se utiliza então humanidades digitais para tirar um pouco essa ênfase no simples escaneamento, mas mostrar que as humanidades digitais são mais do que isso. Elas englobam tudo que é digital, não apenas os textos, não apenas a formação lá de imagens em JPEG, PNG ou PDF. É muito além disso. Eu não sei aqui se minha versão do PowerPoint que está aqui vai ajudar, mas é o seguinte. Vai ajudar. Ajudou. Que é o seguinte, o que eu mostrei aqui são os dois diagramas, né, os dois blocos aqui, o digital e humanidades. E até então é muito comum a gente confundir achando que as humanidades digitais é essa intersecção entre os conjuntos aqui, né, que está em verdinho ali. Como se fosse uma junção, assim, como se fossem coisas separadas que se juntam e formam as humanidades digitais. Em 2011, o Alex Reid ele vai propor que, na verdade, as humanidades digitais não são essa separação clara entre as coisas, assim, mas sim que ela forma um bloco também de conhecimento, um bloco que fornece a você a capacidade de aprender com os computadores. Então as humanidades digitais deixam de ser separadas, e ele mostra aqui no diagrama dele, aqui no artigo que está na internet de 2011, que na verdade é uma junção disso tudo, né? E quais são os objetivos das humanidades digitais? Para aí eu puxar um pouco para os pontos problemáticos que eu falei que eu vou trazer para vocês. Os objetivos os principais, né? Colaboração entre pesquisadores. Isso é fundamental nas humanidades digitais, uma vez que você está utilizando principalmente o ambiente da internet, né? Um ambiente de acesso público, que é a internet, e que pelo menos uma grande parte da população do mundo tem acesso à internet. Então a colaboração entre pesquisadores é fundamental nas humanidades digitais. Você não trabalha sozinho. A abertura de dados, isso também é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, que é aquela hora que você tem que largar o osso, assim, que vamos abrir os dados que a gente utilizou para que outras pessoas também possam utilizar, né? Essa também é um dos objetivos das humanidades digitais. E com essa abertura leva a uma democratização dos dados. Então você permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, tenha acesso aos seus dados e possa reutilizá-los, possa
ou fazer a mesma pesquisa que você fez a partir dos dados, ou criar novas pesquisas a partir também dos dados que você forneceu. E por fim, a experimentação, que é essa coisa de criar um novo a partir daquilo que já está aberto, daquilo que está fornecido a você na internet. Então, eu separei aqui esses 4 blocos sobre os objetivos das humanidades digitais, e a gente entra, então, né, no caso eu entro aqui, na segunda parte da minha apresentação, que já tem um pouco mais a ver aí, espero que se der tudo certo eu consiga ligar de fato com a numismática até o fim, é uma tentativa. Vamos então separar aqui, né, quando a gente fala de internet, quando a gente fala de humanidades digitais, a gente fala de documentos, fala de dados, mas o que são os documentos, o que são esses dados, né? Aqui, vocês estão olhando a foto do cara que a gente não teria esse congresso posto na internet se não fosse por ele, que é o Tim Berners-Lee, que ele não é o criador da internet, a internet anterior, da década de 60, mas ele é o criador da www, né, a rede mundial de computadores, e em 1990 ele vai criar o HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto. Então, a internet funciona a partir de protocolos, ele criou esse protocolo que, na verdade, democratizou realmente a internet, de modo que qualquer pessoa do mundo possa acessá-la. Antes a internet, ela, digamos assim, ela era mundial, mas era ao mesmo tempo local. As universidades tinham acesso, lugares específicos tinham acesso à internet. Com a criação do protocolo pelo TIM em 1990 do HTTP, isso vai se difundir, isso vai ser democratizado. Então, é por isso que a gente sempre digita http:// quando a gente vai entrar no site. É o protocolo que o TIM criou, é o protocolo que é utilizado até hoje. A gente tem também o HTTPS, que é o protocolo de segurança, mas é o TIM que criou. Em 1990, quando ele criou esse protocolo, ele vai falar para todo mundo assim: por favor, a gente tem internet, essa internet é mundial, coloquem os documentos de vocês na internet. A internet é para isso, para que as pessoas coloquem seus documentos na internet. Todo mundo fez isso. Na década de 90, quem tinha acesso ao computador, instituições, principalmente empresas, criaram sites e colocaram documentos lá. Colocaram outros textos, colocaram PDFs, colocaram imagens, alguns que conseguiram colocaram vídeos. Mas eram documentos, ou seja, eram dados que eram apenas lidos. Estão lá, fixos, você não consegue mudar. Estão lá para você ler. Era muito comum, né, graças a esse hipertexto, os hiperlinks em 1990, na década de 90, né, sites com hiperlinks, que aqui é um exemplo direto do próprio site do TIM, o W3. Todo mundo aqui conhece links, né? A gente utiliza os links até hoje, que são esses destaques aqui, no caso em azul, que você clica e ele te leva a um outro documento, ele te leva a uma outra página, ele te leva a um outro lugar. Então, esses dados aqui, esses documentos, eles são ligados a partir desses hiperlinks, formando essa rede que a gente conhece como rede mundial da internet, né, em 1990. E é interessante que a maioria dos sites, a maioria não, também vou ser injusto, mas muitos sites de acadêmicos até hoje são baseados meramente em hiperlink, assim, são sites que hoje em dia você vê são feios, são sites que só tem o texto lá e link, a pessoa não atualizou aquilo, ou ela só trabalhou com HTML lá super simples, fez o site dela e está lá, você clica, te leva a um outro lugar, você não consegue buscar nada nesse site, não existe uma ferramenta de busca, então você tem que clicar em cada link para ser levado a um outro lugar. Isso não é muito prático, mas na década de 90 foi o que revolucionou. E o TIM ainda está vivo, né, felizmente, ele já veio aqui no Brasil algumas vezes. Em 2010 ele vai mudar um pouco a visão dele, ele vai na verdade, eu vi uma entrevista que ele disse que estava um pouco frustrado com a própria cria dele, que as pessoas estavam colocando documentos, só que esses documentos, como a gente viu, só são lidos, né? Você coloca um PDF lá para compartilhar lá no LibGen e tal, você só consegue ler o documento, você não consegue extrair dados dele, a não ser que você passe por um outro processamento, em algum outro programa, extrair um OCR para você transformar em outro tipo de arquivo, PDF em Word, enfim. O TIM vai lá em 2010 falar, na década que a gente está agora, 2010, que a gente deve colocar os dados brutos na internet, né? Os dados puros, o raw data, na internet. E que mais do que isso, além da gente colocar dados, a gente tem que fazer com que esses dados sejam ligados uns aos outros, né?
Só uma coisa aqui. Qual que é a diferença, então, de documentos e dados nesse caso? Documentos, você consegue ler, eles estão lá, você não consegue modificar. Dados geram documentos também. Dados são, digamos, a alma do documento. São aqueles códigos que você não consegue ver na hora que você abre algum documento, mas eles estão lá. E é interessante que você consiga trabalhar com essa coisa que até então é invisível, para você extrair tudo dela e poder retrabalhar nela para criar outros documentos. Então, é importante aqui, segundo o Tim, que você coloque os dados brutos na internet. A gente vem fazendo isso, como eu vou mostrar aqui. Uma forma de se fazer isso, né, que a gente tem hoje em dia. A gente tem o que a gente denomina na literatura específica de web sintática e web semântica. A web sintática que a gente tem, até hoje, ela é muito parecida com os hiperlinks antigamente e também nos primeiros motores de busca, né? Principalmente bem anterior ao Google até. Eu esqueci o nome do primeiro motor de busca, L alguma coisa, esqueci. Que é o seguinte, você colocava o seu texto lá, você digitava o que você queria pesquisar e a internet te fornecia um monte de páginas baseadas nos parâmetros que você colocou lá. É o que está aqui no texto, ó, no lado esquerdo de vocês ali, a web sintática, que a pessoa faz a busca lá em cima, né, a busca por um hotel, e embaixo ela vai te retornar vários sites apenas com os dados que você buscou, com essas palavras separadas. Por exemplo, você buscou hotel, vai aparecer um monte de site lá com hotel, enfim. Isso ainda acontece hoje bastante com o Google, né? Às vezes você vai lá, pesquisa alguma coisa no Google que você está querendo, só que o primeiro resultado que ele te dá não necessariamente é aquilo que você estava em busca. Às vezes ele te fornece uma coisa nada a ver, assim. Você procura um termo lá, ele vai te jogar em outro país que tem o mesmo termo, enfim. Não é uma busca, digamos, inteligente. Não é uma busca baseada na ontologia, ou seja, no significado daquilo que você quer que seja buscado. Isso vai ser resolvido, estamos tentando resolver, com a web semântica, né? A web semântica, como o próprio nome diz, ela vai trabalhar com a semântica da busca e ela vai fornecer blocos, né? Então, quando eu digito lá que eu quero um hotel que fique na praia do norte da Alemanha, o método de busca aqui, como vocês podem ver nesses bloquinhos aqui, nesses balões, já é separado. Ele vai te fornecer um hotel que está localizado em um lugar e tem tal objeto lá. Isso é uma busca semântica, é uma busca semântica. Ou seja, uma busca em torno daquilo que você quis dizer no primeiro momento, a ontologia. O que significam as palavras? Não é meramente uma composição, uma justaposição de palavras, mas sim o que significa para que você consiga se fazer entender e para que o computador entenda o que você quer dizer, né? Além disso, a gente tem nessa web semântica os dados abertos relacionados, né? Que é o LOD, ou Linked Open Data, que vem sendo bastante utilizado principalmente na numismática. O que são esses dados abertos ligados, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma coisa maravilhosa aqui. Que é o seguinte, a partir do momento que você coloca esses dados com uma padronização de sintaxe mesmo, né? Você vai lá, você joga os dados de acordo com o padrão que as pessoas utilizam hoje em dia na indústria, enfim. Você gera esses pontinhos, que são os seus dados. Só que esses dados estão ligados com outros dados também. A partir do momento que todo mundo padronizou, um dado consegue enxergar o outro e se fazer entender. Aqui eu dei um zoom aqui para ficar melhor. A gente vê então que são blocos que estão ligados uns aos outros. E se eu der mais um zoom aqui, a gente consegue ver melhor então essa coisa doida aqui, que são esses blocos de dados que se relacionam. Então, são dados abertos, tá? Existe só os dados ligados, que, sei lá, se você for de uma empresa, você coloca lá o seu dado que vai ser relacionado ao outro. Um exemplo de dado não aberto é o Facebook. Tanto é que o Mark lá, ele estava quase sendo processado para os Estados Unidos, tudo, porque ele não fornece os dados que ele toma da gente.
Então, se você está numa rede social, sinto muito, seus dados estão sendo usados, são dados fechados, não são dados abertos. Se você pedir os seus dados, você não tem acesso, e você vende sua alma pro diabo, assim, porque é legal você estar lá no Facebook, estar interagindo com as pessoas, só que você está lá no Facebook e de repente aparece uma propaganda de alguma coisa que você pesquisou há uns 2, 3 dias atrás. Assim. Por quê? Né? Por que será? Porque os seus dados estão ligados a outros dados que você utilizou em outros sites. Então são dados ligados, né? São esses dados relacionados, que faz com que a indústria consiga manipular algumas coisas em você sem que você perceba. Assim, né? Pode fazer com que você sinta a necessidade, por exemplo, de comprar alguma coisa, de ir no McDonald's, sei lá, porque apareceu uma propaganda, porque no outro dia você estava pesquisando no seu celular, que na verdade ele é conectado no seu computador. São vários dados ligados e são dados fechados. O que a academia tem que fazer, o que nós aqui temos que fazer, é a mesma coisa, ter esses blocos de dados relacionados, só que deixá-los abertos para que qualquer pessoa, qualquer pesquisador em qualquer lugar do mundo, tenha acesso a eles. Como que a gente faz isso? Né? Como que a gente coloca, como que essa padronização de dados que a gente coloca na internet? Ela vai obedecer, eu sei que essa apresentação está super técnica, mas eu espero que chegar a algum ponto aqui no final. Que é o seguinte, como que a gente trabalha com isso? Acho que o URL todo mundo já conhece, sabe mais ou menos o que é o famoso endereço da internet. O URL, vou lá digitar minha URL. Só que o que você utiliza na URL, na verdade, não é só... não é tudo, né? Você está falando que está usando um URL, mas na verdade está usando um RI, enfim. Vamos por partes, assim. O que é, então, cada coisa? Eu coloquei aqui um exemplo, né? Um link que a gente tem de um site. A gente começa pelo protocolo, HTTP ou HTTPS, ou seja, o protocolo que o Tim inventou lá, criou lá na década de 90, em 1990. A gente tem a URL, que é, de fato, o endereço do site onde ele está hospedado. A gente tem a URL, que é o nome de recurso, né, em português, que é tudo que vem depois do meu roster, né, tudo que vem depois daquilo onde está hospedado o meu site, é uma URL, que está me dizendo onde está o dado que eu quero. E, por fim, tudo isso forma a URI, que é o identificador uniforme de recursos. A gente trabalha com URI quando a gente trabalha com dados abertos, quando a gente trabalha com LODs, quando a gente trabalha com as humanidades digitais. Então a gente coloca URI, porque essa URI pode ser encontrada em qualquer lugar do mundo. É um identificador, como se fosse um RG do seu dado. É uma URI. A gente trabalha com RI, a gente é obrigado a trabalhar com RI se você quer compartilhar os seus dados. Eu trouxe um exemplo aqui do site Numisma, do qual o professor David da palestra de manhã faz parte também, é um dos organizadores, é um excelente site, que é um site que disponibiliza dados numismáticos gratuitamente e que lida com tudo isso que eu falei aqui, toda essa parte que eu falei anteriormente, de abertura de dados, de LOD, de URI, enfim. É o site ali do Numisma que você consegue pesquisar dados numismática a partir de regiões, enfim, são vários dados que você consegue pegar lá. Como a imagem é pequenininha, eu dei um zoom aqui para a gente poder desmembrar isso aqui e entender melhor. Aqui nós temos então um exemplo de URI. Se der para ler ali, acho que... Tem ali o http numisma.org, o URL, depois tem a ID e o nome, né, do que você quer, que no caso é numismática romana, que forma a URN, e tudo isso forma a URI. Ou seja, está tudo muito bem organizado, tudo muito bem padronizado de acordo com aquilo que a gente usa mundialmente. Então são os dados colocados lá para que qualquer pessoa, qualquer um de vocês possa reutilizar esse dado lá. Além disso, o site fornece para você os dados linkados, né, os dados relacionados, abertos, que você pode baixar ali em formato RDF, que é o mais comum que a gente utiliza, ou XML, além de dados KML, né, se você quiser utilizar essa camada no Google Earth, e tem a busca ali também, o mapa, que você pode navegar interativamente, em tempo real. Então esse é um exemplo também de dados abertos, um exemplo de trabalho bem feito sobre dados abertos.
que a gente tem atualmente. Além disso tudo, aqui vai ficar bem pequenininho para ler, mas onde eu marquei ali está um botão escrito Download CSV. CSV são os dados tabulares, né, de todo o material que a gente tem. E é legal porque CSV é um formato aberto, né, um formato padrão aberto, não é um XLS do Excel, embora ele atue da mesma forma por tabela. Ele é um formato aberto que qualquer pessoa do mundo consegue utilizar, sem usar softwares proprietários da Microsoft, no caso. Quando você baixa esse CSV, vai vir todas essas coisas doidas aqui, que são todos os dados. Ó. Então, a gente tem aqui na parte de baixo as colunas, né, o tipo, o rótulo, a fonte, o rótulo da fonte, a data inicial, enfim. Esses são os dados, os parâmetros colocados nesse dado. E embaixo a gente tem as URIs, né, que são onde estão localizados esses dados. Então é interessante que no próprio site do Numisma, na abertura do site, eles dizem que a numismática é uma das melhores formas para você utilizar os dados abertos, né, relacionados. E de fato porque basta a gente pegar qualquer trabalho de numismática, a gente vai ver que tem um catálogo gigantesco. Só que nisso é a preocupação que eu compartilho com vocês, que é o seguinte: o que a gente está fazendo com esses dados, né? A gente chega, imprime o catálogo, muitas vezes a gente cria esse catálogo no Word, que é uma coisa horrenda de ser feita, mas muitas vezes a gente faz por falta de conhecimento mesmo técnico, por falta muitas vezes da própria universidade te fornecer um treinamento para você utilizar outras ferramentas. Então é horrível, mas é culpa sua? Não, nem sempre, a não ser que seja a não ser que você saiba fazer em outros formatos, mas queira fazer no Word, aí você é culpado mesmo. Mas senão não. Então a gente faz no Word, que é um formato super fechado, que não vai ter como você extrair esses dados. Tenta extrair dados do Word, não dá. Você vai ter que copiar cada item da sua tabelinha, colar em outro lugar, não, vai ficar louco assim. E se você tem lá um catálogo, eu não sei direito a nomenclatura, um tesouro, enfim, com não sei quantas mil moedas, lá, centenas de moedas, tal. Como é que você vai compartilhar esse dado com outras pessoas? Como outras pessoas vão utilizar o seu dado? Elas só vão conseguir pegar o seu catálogo, ir lá, fazer um escaneamento da imagem e colocar no catálogo dela com outros dados, enfim. Isso não é legal, isso não é um compartilhamento bom. Se hoje nós temos essas ferramentas, né, a partir dessa década para cá, eu acho que é um dever do pesquisador utilizar esses meios de difusão, esses meios de abertura de dados, para que a gente possa democratizar a academia também, né? Então, se você está lá fazendo a sua pesquisa, mas não está preocupado em disponibilizar esses dados, sinto muito, você não é um pesquisador, você é um farsário, né? Você está utilizando verba pública da universidade e está guardando os dados para você. Você não tem rei na barriga, tem que devolver isso para a sociedade de algum modo, um modo que a gente tem, uma vez que a gente sabe que poucas pessoas leem os trabalhos que a gente faz. Os trabalhos geralmente ficam lá mofando na biblioteca, depois que a gente defende, enfim. O mínimo que você pode fazer para não ter peso na consciência é liberar esses dados para que outras pessoas possam utilizar, né? Possam ou refazer o seu trabalho ou utilizar esses dados para fazer novas coisas. Isso não só na numismática, como eu disse no começo, mas na arqueologia como um todo e nas humanidades digitais como um todo. A gente tem que começar a se preocupar em como difundir esse conhecimento e fazer uma difusão que seja padronizada, como a que eu mostrei aqui, né, no exemplo do LOD, dos dados, enfim, porque as outras pessoas têm que ser capazes de ler esses dados. A única forma de você ler o dado em qualquer lugar do mundo é que ele esteja padronizado. Então é isso, eu trouxe essa coisa doida aqui para vocês, para a gente discutir um pouquinho. Eu sei que foge, às vezes, talvez tenha fugido muito do tema do congresso, mas digamos que é um alerta, já que eu estou entre numismatas, vocês sabem os dados que vocês têm em mãos, e que vocês compartilhem isso com os seus outros colegas numismatas também, de um modo que todos eles em qualquer lugar do mundo possam usufruir do trabalho de vocês também. Então é isso, gente, muito obrigado.